Olá, meus queridos, tudo bem? Eu me chamo Manuela Soares e sou professora de Direito Constitucional. Estou aqui hoje, junto com vocês, para fazermos uma aula, sabe de quê? Adivinha só qual é aquela matéria de constitucional que cai em todas as tuas provas? Ela cai na prova da faculdade, cai na prova do concurso e cai bastante na prova da OAB. Exatamente isso que você pensou, o artigo 5º. Então, o nosso grande objetivo aqui hoje é fazer o quê? Uma revisão do artigo 5º ponto a ponto. Iremos, junto com você, ler todos os incisos do artigo 5º e os parágrafos. E olha que são 78 incisos e 4 parágrafos. Então, esse é o nosso objetivo hoje. Trataremos de artigo 5º. Vem comigo. Vamos lá aqui, colocar na tela, para que a gente comece, então, a nossa grande revisão. Hoje, trataremos de artigo 5º, ponto a ponto. E sim, vamos ler todos os incisos e os 4 parágrafos juntos e discuti-los, tá certo? Então, esse é o nosso propósito de hoje. Vamos lá. Vê só, antes da gente iniciar, eu trago aqui a forma que você tem de se comunicar comigo. Se porventura você gostar dessa aula ou você quiser ter acesso a outras aulas, eu tenho aqui um grupo no Telegram. Deixa eu só colocar aqui a caneta. Sempre gosto de escrever de azul. Eu tenho aqui um grupo no Telegram, que é o Constitucional ao Vivo com Manu. Ele está livre, então você pode me encontrar lá. E lá você tem acesso a outras aulas, a outros materiais, a outros projetos. Então, por meio desse grupo, a gente entra em contato. Para que se alguém assim, quiser me conhecer melhor, saber como é que eu atuo em rede social, onde é que eu trabalho, esse tipo de coisa, no meu Instagram. É onde você pode, inclusive, tirar suas dúvidas e mandar sugestões. Então, é por meio desta rede social. E se você, porventura, quiser assistir a reprise das aulas, é aqui por meio do YouTube, que aí eu te convido a se inscrever no meu canal recém-criado, ativar o sininho de notificação, porque sim, assim como a gente está fazendo esse projeto do artigo 5º ponto a ponto, teremos outros projetos, né? Então sejam bem-vindos a conhecer minhas redes sociais, vai ser um grande prazer poder trocar esses conhecimentos com vocês. Então vamos, sem mais delongas, ao que interessa, a nossa aula. E aí eu entro aqui, gente, no caput do artigo 5º, né? O famoso e o internacionalmente conhecido artigo 5º. Professora, por que esse artigo 5º ele é tão famoso? Por que se fala tanto sobre o artigo 5º? Gente, o artigo 5º é, na nossa Constituição, o primeiro artigo que trata sobre os nossos direitos fundamentais. Isso é um tema bastante importante na nossa Constituição, está no título 2º da Constituição. E é um artigo imenso que traz aqueles direitos, em sua grande maioria, individuais, direitos de, como a gente chama ele, de primeira geração. E ele começa falando assim, ó, todos são iguais perante a lei. Ele já traz aqui um princípio, que é o princípio da isonomia, né? A igualdade é aqui formal. Então, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade. E ele menciona alguns direitos e fala do direito à vida, só me colocar aqui de volta, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Vê só, gente. Eu vou falar daqui a pouco sobre os todos são iguais perante a lei. É interessante a gente perceber aqui que ele faz um panorama do que ele vai tratar nesse artigo. Então, perceba que o caput dele traz uma grande introdução e ele menciona quais seriam essas liberdades clássicas, esses direitos que serão mencionados. Então, ele fala aqui do direito à vida, que não é só o direito de estar vivo e de permanecer vivo, ou seja, você viver, não permitir que alguém atire a sua vida alguém tire a sua vida contra a sua vontade, e além disso, tão importante quanto, é que você viva com condições dignas de vida. Então perceba que o direito à vida não é só viver, mas é viver, não permitir que alguém retire a tua vida contra a tua vontade e, além disso, ter condições dignas de vida. A gente trata aqui a liberdade, o artigo 5º ele vai tratar de várias liberdades, as chamadas liberdades clássicas. Então aqui eu tenho a liberdade de locomoção, a liberdade de expressão, dentre tantas outras que a gente vai passear por aí. A igualdade ou isonomia é algo que a gente vai ver daqui a pouco no inciso primeiro, que a gente sempre gosta de trabalhar aqui associado com esses todos são iguais perante a lei. A segurança, aqui no artigo 5º, é muito mais levada em conta a segurança individual, como, por exemplo, a segurança jurídica. E a propriedade,
que nós sim, como vocês sabem, temos direito à propriedade, e não confundir esse propriedade com moradia, tá, gente? Propriedade é você ter coisas, não você ter uma habitação necessariamente, não você morar em algum lugar necessariamente. Então, esses seriam os nossos direitos. Propriedade, eu posso sim trabalhar para comprar minhas coisas, faço jus a esse direito de propriedade. Então, veja só, quando ele fala que todos são iguais perante a lei e todos fazem jus a esses direitos, é interessante a gente levar em consideração quem são os destinatários aqui desse direito. Então, quem são os destinatários desses direitos? Porque aqui no caput do artigo 5º, ele falou que são destinatários apenas quem? Os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. Então, você que está se preparando para concurso, é importante você tomar nota disso aqui que eu vou falar agora, ou para a prova de exame de ordem, por exemplo, né? Vê só, quando a gente fala de destinatários de artigo 5º, se a tua prova ela for uma prova extremamente legalista, que são aquelas bancas que gostam de copia e cola da legislação ou da letra da lei, se ele escreve isso aqui lá, que são destinatários dos direitos aqui do artigo 5º, os brasileiros e os estrangeiros residentes no país, isso vai estar correto. Só que, qual é o entendimento hoje? Perceba, vai estar correto porque é o texto da Constituição. Então, ele copiou o que estava escrito aqui no texto da Constituição e colocou na tua questão. Mas qual é o entendimento hoje do Supremo Tribunal Federal? Vê só, o entendimento hoje do Supremo Tribunal Federal é quem são esses todos que são iguais perante a lei? Quem são os destinatários desses direitos? Não são apenas os brasileiros e os estrangeiros residentes no país, são os residentes em trânsito também. Então, são os estrangeiros em trânsito também. Significa dizer que todo mundo faz jus a esses direitos. Perceba, eu não estou dizendo que os estrangeiros fazem jus a todos os direitos, mas ele faz sim jus a direitos fundamentais. Ai, professora, você complicou a minha cabeça. Me explique isso de novo, por favor. Explico sim. Imagine a seguinte situação. Imagine que eu tenho aqui um turista, e o turista, eu moro aqui em Recife, né? Para quem não sabe, eu sou pernambucana, e a gente lá no Recife Antigo tem um porto que é bem bonito, tem uns barzinhos super legais. Então imagine só que tem um grupo de argentinos que vieram num navio que desceu lá no porto e está passeando por um desses restaurantes. E aí ele se envolve numa confusão com alguma outra mesa por conta, sei lá, alguém paquerou a mulher dele ou algo do tipo, ou ele entendeu alguma coisa errada, dificuldade de língua, enfim. E aí, nessa circunstância, o que é que acontece? Esse estrangeiro, ele, na verdade, não era ele que estava envolvido na confusão. Era o irmão gêmeo dele. A professora está complicando a história. E aí, o irmão dele, gêmeo, foi no banheiro. Quando a polícia chegou e apontaram, foi aquele ali, e ele foi preso. Pergunta a você, esse argentino, ele pode entrar com habeas corpus? Pode, gente. Mas, professora, ele não é residente no país. Mas perceba, embora seja turista em trânsito, ele vai fazer jus ao habeas corpus. Se porventura nessa briga houver uma confusão e algum dos argentinos ele foi ferido, ele será atendido no Hospital do SUS? Sim, ele será atendido no Hospital do SUS. Agora veja só, essa confusão aconteceu no sábado. No domingo era dia de eleição municipal. Será que eles vão poder votar, os estrangeiros? Não, não vão poder votar. Então perceba que direito à saúde, assim como direitos políticos, assim como direito à liberdade de locomoção, tudo isso é direito fundamental. Acontece que o argentino, que era um turista, ou seja, um estrangeiro em trânsito, ele faz jus a alguns direitos, mas não a todos. Tá? Então, sim, quando a gente fala que todos são iguais perante a lei, a gente está falando do princípio da universalidade, ou seja, esses direitos são direitos de todos, mas de todos que se adequem a eles, tá certo? Pois bem. E aí a gente segue aqui para o nosso inciso primeiro, e eu propositalmente deixei aqui ainda o caput para continuar falando, né, do todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, que a gente trata aqui do princípio da igualdade, como eu disse a vocês, formal, ou seja, a lei é uma só para todos, então a mesma lei que se aplica a um, se aplica aos outros, então todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E aqui eu falo que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Perceba que essa igualdade aqui é um pouco diferente. Se você substituir essa palavra termos por condições, nas condições, vou tentar escrever aqui, tá, gente? Ainda não me adequei a essa caneta. Pois bem, então aqui,
Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nas condições dessa Constituição. Se há termo, gente, se há condição, é porque há diferença. Então, perceba que essa igualdade aqui, que é a igualdade na forma da lei perante a lei, é o que a gente chama assim de igualdade formal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Essa aqui é a igualdade legislativa para todos. Perceba, se o sinal fica vermelho, não interessa se você estava atrasado, se você estava no tempo, se você é rico, se você é pobre, ou se você estava no ônibus ou no táxi. Todo mundo tem que parar. Por quê? Porque a gente tem o Código Nacional de Trânsito que diz que quando o sinal está vermelho, todos devem parar, e se não pararem, poderão correr em alguma sanção, né? Incorrer em lei. Ok. Agora aqui, quando eu falo que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nas condições dessa Constituição, eu estou querendo dizer o que com isso, nos termos dessa Constituição? Que pode haver diferença. Por quê? Porque homens e mulheres, eles não são iguais. E aí, aqui a gente traz aquela igualdade material, que visa o quê? Dar iguais condições às pessoas. Significa que aquele que precisa de mais, ele vai receber mais do que aquele que precisa de menos. É aquela frase que a gente aprende quando entra na faculdade, que a gente deve, né? Tratar os iguais de forma igual. A oração dos homens, lá de Rui Barbosa, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Ai, professora, me dá um exemplo, pelo amor de Deus. Claro, meu bem, claro, meu amor. Eu lhe dou um exemplo. Presta atenção. De quanto tempo é a licença maternidade? Isso, licença maternidade é de pelo menos 120 dias, não é isso? Pois é. E a paternidade é igual? Não, a paternidade ela não é igual. Ela é nos termos, né, na forma da lei, a gente sabe que lá no ADCT traz de 5 dias, mas que cada categoria pode ter uma leizinha que dê uma licença paternidade aí diferente. Mas perceba, por que é diferente? Porque naquela condição, homens e mulheres não são iguais. A licença maternidade, ela é um direito, inclusive, do bebê. Do bebê de poder usufruir de aleitamento materno, de ser cuidado durante os primeiros meses de vida. Agora, se, por exemplo, eu tenho um casal homoafetivo formado por homens, 2 homens que adotam uma criança. Pois é, e nesse caso, se esses 2 homens adotam uma criança e ambos estão empregados pela CLT, eles vão sim usufruir, gozar de licença maternidade, porque agora ele deixou ou deixaram. Não vai ser 120 dias para cada um, talvez uma licença repartida aí de 60 dias para cada. Mas eles deixaram de ser diferentes e se tornaram iguais, porque a intenção aqui é igualar as oportunidades e não ser uma igualdade crua como acontece no CAPT. E aí, tudo beleza? Tudo certo? Todo mundo me acompanhando? Eu espero que sim. Vamos dar sequência. Deixa eu passar aqui. E aí eu venho aqui para um bloco de mais 4 incisos que tratam aqui de algumas liberdades. E o que é que fala esse inciso segundo agora? Ele fala o seguinte, ó, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ele traz, gente, o princípio da legalidade. Então, se você está aí anotando, pode colocar essa nota na tua Constituição. Super importante acompanhar essa aula munido de um texto constitucional. A minha está aqui, ó. Eu ando sempre, né, com a minha amada Constituição. Então, eu estou com a minha aqui. É interessante que você tenha uma dessa, ou um vadimeco, ou o texto inteiro está aí no quadro, tá na tua tela, né? Veja só, a professora gosta de presencial, confunde quadro, né? Mas o texto está todo aí na tua tela. Mas é interessante que você, sim, tenha uma Constituição onde você possa fazer suas anotações. Então, sim, esse inciso segundo traz o magnífico princípio da legalidade. E o que é que fala esse princípio, professora? Que ninguém será obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Significa dizer que nós, particulares, perceba que esse princípio da legalidade aqui não é o mesmo que está lá no artigo 37 da Constituição. Aquele é a legalidade para a administração pública. Este aqui é para nós, para os particulares. E o que isso significa dizer? Significa dizer, gente, que a gente tem liberdade e livre-arbítrio, que a gente pode fazer tudo aquilo que a gente quiser. Entretanto, porém, todavia, a nossa vida ela é disciplinada por regras, por normas oficiais. Essas normas oficiais, também conhecidas como leis, elas trarão alguns deveres fundamentais, algumas obrigações, algumas coisas que precisamos cumprir. Então, veja o exemplo que eu dei no slide passado. Eu falei que todos precisavam parar quando o sinal ficava vermelho. Por quê? Porque o Código Nacional de Trânsito assim
supõe. Então, sim, se a lei determinar que precisamos fazer alguma coisa, precisaremos fazer. Entretanto, se a lei ela for silente, não falar nada, ou não houver lei disciplinando aquela situação, a gente pode fazer. Não confunda moralidade, né, moral, com legalidade. A moralidade ela tem muito relação aqui com os costumes, tá? Com o que seria aí ético ou não. Aqui eu estou falando realmente de legalidade. Então, o que é que a gente pode fazer nos termos da lei, tá certo, gente? Tá? É sobre isso que a gente está falando. Você pode fazer tudo o que você quiser, a não ser que tenha uma lei proibindo, tá certo? Professora, me dá um exemplo concreto? Tá ok, tá? Caindo uma chuva aqui fora. Não, não tá caindo uma chuva aqui fora. Não está até um dia bonito. Não sei se vocês conseguem ver. Eu estou gravando aqui da minha casa. Mas vamos supor que está caindo uma chuva aqui fora. Se eu quiser pausar essa aula aqui agora e descer para tomar banho de chuva, eu posso? Posso. Tem alguma lei me proibindo? Não, não tem nenhuma lei proibindo. Então, essa é a liberdade do particular, de poder fazer tudo aquilo que ele quiser, salvo quando a lei proibir. Tá? Então, não temos lei proibindo que as pessoas tomem banho de chuva. Isso é permitido. Agora, se houvesse uma lei dizendo, e essa lei fosse considerada constitucional, ela está em vigor dizendo, olha, as pessoas não podem tomar banho de chuva, nós não poderíamos tomar. Joia? Tudo tranquilo até aqui? Espero que sim. Seguimos agora para o inciso terceiro. O inciso terceiro é um inciso bacana, tá? Que ele fala assim, ó, ninguém será submetido à tortura e nem a tratamento desumano ou degradante. Vê só, gente. Tem uma característica dos direitos fundamentais que é interessante a gente conhecer, que é a relatividade. Deixa eu ver só se eu consigo colocar aqui um quadro em branco para a gente. Aqui, ó. Vamos lá. Então, uma característica interessante dos direitos fundamentais é a chamada relatividade. Vamos lá, né? A letra horrorosa que eu falei para vocês. Eu estou me acostumando. Então, vamos lá, relatividade. O que é isso, professora, relatividade? Significa dizer, gente, que não existe direito fundamental absoluto, né? Então, só colocar aqui, ver se eu consigo digitar, eu acho que fica melhor. Não existe direito fundamental absoluto. Leva sempre isso em consideração. Isso aqui é uma regra geral. Não existe direito fundamental absoluto. Como assim, professora, não existe direito fundamental absoluto? Significa dizer que todos eles seriam direitos fundamentais o quê? Relativos. Professora, continuo na mesma, estou viajando, continuo sem entender. O que isso tudo tem a ver com aquele inciso terceiro? Vamos lá, a gente chega lá. O que significa dizer que não existe direito fundamental absoluto é que o juiz, quando ele for observar um caso concreto, que houver um conflito entre direitos fundamentais, professora, dá um exemplo. Eu gosto muito de uma questão de prova, que, salvo engano, foi uma questão da FGV para a prova da OAB, que dizia assim, que tinha algumas famosas tomando banho de sol e resolveram fazer um topless. E aí, no meio desse passeio bacana, onde elas estavam lá, tomando o sol delas, fazendo topless, passou um paparazzi. O que fez o paparazzi? Tirou umas fotos e publicou no jornal. E no outro dia, quando elas compraram, que elas viram no chefe do jornal, tinha assim, praia convidativa para o verão. Ou seja, eu tinha duas famosas fazendo topless, foram pegas no flagra, e aí o jornalista postou. Ok. E aí, a questão perguntava, numa situação como essa, as repórteres, não, perdão, as atrizes, elas não gostaram nem um pouco, né, dessa chamada, e elas entraram na justiça, entraram com um pedido, né, com ação, para que o juiz, ele proibisse a veiculação daquelas imagens. E se perguntava na questão, o que é que o juiz deveria fazer? E dizia, é claro que ele deve retirar, né, proibir a veiculação daquelas imagens, porque o direito à privacidade sempre será soberano em relação à liberdade de expressão. E aí, na questão seguinte, ele dizia o contrário, e a questão ela tratava sobre isso. E numa situação como essa, eu tenho um conflito de direitos. Eu tenho aqui liberdade de expressão, liberdade de exercício profissional, que a gente vai ver que tem aí daqui a pouco também, salvo engano, no inciso 13. Como é que resolve, professora? Pois é. Isso é que é não ser absoluto. Isso é que é a relatividade. Os direitos fundamentais, eles são direitos, gente, como a gente fala, relativos. Significa dizer que o juiz, ele irá analisar aquele caso concreto e, ao analisar aquele caso concreto, ele vai
resolver, de acordo com os critérios, né, de equidade, de julgamento que ele tem lá, qual o direito que deve se sobrepor em relação ao outro. Perceba, um direito, ele, como são princípios, ele não tem o poder de anular o outro. Não, anular não. Mas ele poderá sim se sobrepor em relação ao outro, naquele caso concreto. Não significa dizer que em uma outra situação seja diferente, tá? Então, o que é que o juiz vai fazer? Ele vai aplicar de um princípio chamado, tá? Deixa eu colocar aqui outra caixinha de texto, de princípio da concordância prática. E por meio deste princípio da concordância prática, é que o juiz vai dizer qual desses direitos que estão em conflito, né, direitos de pessoas diferentes, será utilizado naquele momento. Então, isso acontece com os direitos fundamentais no geral. Significa o quê? Que não existe direito fundamental absoluto. Até aqui tranquilo, gente? Espero que sim, que todo mundo esteja entendendo. Professora, entendi. Mas o que isso tudo tem a ver com o inciso terceiro? Pois é, vamos chegar lá. Deixa eu aqui interromper este compartilhamento para voltar a compartilhar agora o nosso slide. Vê só. E aí, quando a gente chega aqui, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Perceba, os direitos fundamentais são o quê? Fala comigo. Isso. Relativos. Acontece que o Supremo já entendeu que este aqui não é. Este aqui, que veda a tortura e o tratamento desumano ou degradante, é absoluto. Professora, como é que eu respondo prova? Como é que você responde prova? Dizendo que nenhum direito fundamental é absoluto, que eles são relativos. Essa é a regra geral. Realmente, é assim que as provas perguntam e é assim que você vai marcar lá, tá? Mas, se houver alguma questão específica falando de direito à tortura ou justificando alguma tortura no inquérito policial, alguma coisa desse jeito, por conta da relatividade dos direitos fundamentais, eles podem construir um caso concreto para tentar te convencer que era importante torturar aquele réu, ou era importante torturar aquele investigado, porque ele tinha cometido um crime muito grave, era importante que ele confessasse. Não pode. Tá? Então, é nesse caso específico, esse inciso aqui, tá? É preciso você levar em consideração que essa regra, que é geral, não se aplica aqui para o inciso terceiro. Então, é um inciso bem importante, né? Ele está aqui para viabilizar justamente a dignidade da pessoa humana, prevista lá no nosso artigo 1º, né? Lá nos nossos princípios fundamentais, como fundamento da República, né? Então, está lá, artigo 1º, a gente fala lá de dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais existem para viabilizar justamente essa dignidade. E aqui está um exemplo clássico disso, e esse não poderá ser relativizado. Joia, pessoal? Tranquilo até agora? A gente segue, então, para o inciso 4º. E o que é que fala esse inciso 4 aqui? Ele diz o seguinte, ó, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Significa dizer o quê? A gente vive em um país... Uma aguinha para refrescar a garganta, né? A gente vive num país onde impera o quê? O pluralismo político. E o que significa pluralismo político? Significa aqui, né, pluridiversidade, não só pluridiversidade, né? Significa aqui que a gente pode ter diversidade ideológica. Significa dizer que cada um pode pensar do jeito que quiser. A gente está aqui estudando os direitos e deveres fundamentais. O que são os deveres? Significa dizer que o meu direito termina quando começa o direito do próximo. Então, sim, eu posso falar tudo aquilo que a gente pensa, a gente vive, sim, em um Estado democrático. Entretanto, a minha fala, ela pode, sim, lesar o direito de outrem, ou seja, de uma outra pessoa. E é por este motivo que eu não posso fazer de forma anônima. Por quê? Porque se eu falo mais do que eu devo, e a minha fala, ela viola o direito de outrem, ela viola o direito de alguém, o que é que acontece? Nesse caso, eu preciso estar identificado para que eu possa responder pelos meus erros. Então, é por este motivo aqui, gente, tá? Só dar uma prendida aqui de cabelo. A pessoa está super à vontade, tá? Tá gravando a aula em casa e pensa que vocês estão aqui também, né? É feia, eu vou deixar ele solto mesmo, tá? Então, a professora é meio louca, né? Ela é meio louca assim, tá aceleradíssima hoje. Então, vamos lá. Então, veja só. É livre a manifestação do pensamento, você fala aquilo que você pensa, do jeito que você quer. Você pode ter a opinião política que você quiser, falar do time que você quiser, aquelas coisas que o povo diz, né? Que sobe
religião, time de futebol e sobre política não se discute. Mas se você quiser discutir, você pode, desde que você não ofenda alguém. Porque se você ofende, você pode ser responsabilizado. E é por esse motivo que você não pode fazer de forma anônima, tá, gente? Então, essa matéria está super em voga. A gente está vendo aí, né? Vem vindo constantemente na mídia tratarem aí de fake news e de coisas desse tipo. Então, é interessante, sim, que você leve em consideração esse inciso para as suas provas. Eu tenho agora o quê? Inciso 5º. E o que é que fala esse inciso 5º? Ele diz assim, ó, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, por dano material, moral ou à imagem. Então, veja só, o que seria um direito de resposta proporcional ao agravo? Preste atenção de cima. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Significa dizer que nós podemos falar aquilo que a gente quiser e as mídias, né, os programas jornalísticos, os meios de comunicação também o podem. Agora, imagine só que alguém fale mal de alguém, um furo de reportagem, só que fala sem provas. A gente vive tendo escândalos políticos, então imagine só que achem, sei lá, algum segredo cabeludo do presidente da Câmara dos Deputados, alguma coisa muito grave, e estampem uma manchete de uma revista. Tem umas revistas bem famosas, de grande circulação. Tá, professora, a revista não tá na... Tá bom, então, um grande youtuber, ele vai lá no canal dele, né, já que hoje em dia é moda, a gente estamos gravando no YouTube, então o grande youtuber, ele vai lá e faça uma sessão do seu canal aí, um dia falando só sobre isso e tenha, sei lá, 2 milhões de visualizações e isso seja um grande queima-filme para aquela pessoa que foi ali desqualificada. Ok, um grande escândalo. Acontece que, embora isso tenha sido um furo de reportagem, a pessoa, o youtuber que falou sobre isso, ele não tinha como provar aqueles fatos. Talvez ele tenha pego de uma fonte anônima, que a gente vai ver a fonte, acho que nos próximos incisos. Mas ele não tinha como provar. Significa dizer o quê? Que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Significa dizer que se essa pessoa ela solicitar a justiça, ela pode ter esse direito de resposta proporcional ao agravo. Ou seja, o mesmo tempo que o youtuber passou falando mal daquela pessoa no canal dele do YouTube, que tem muita visualização, ele vai ter que preparar, né? A pessoa que foi ofendida, ela prepara o texto do jeito que ela quiser, para que o cara fale. Então, ele pode lá falar que ele era mentiroso. Olha, eu falei isso, mas era mentira minha, veja, o texto foi o outro que fez. Então, eu sempre brinco que isso aqui é, sabe, Mastercard? Eita, falei marcas aqui, não, esquece o cartão de crédito, esquece que eu tô gravando no YouTube. Mas aquela propaganda que falava assim, não tem preço, né? Eu esqueci, gente, que aqui a gente não pode falar de marcas, mas vamos lá. Aquela que fala assim, não tem preço, pois bem, é a vingança, né, gente? Então, o direito de resposta proporcional ao agravo é você dizer que sim, eu não quero dinheiro porque você acabou com a minha imagem. Eu quero que você recomponha a minha imagem e nem que para isso você tire a credibilidade da sua. Então, este aqui é que é o direito de resposta proporcional ao agravo. Perceba, além do direito de resposta proporcional ao agravo, a pessoa ela pode fazer jus a uma indenização a dano moral, por dano material, moral ou a imagem. Veja, é independente. Você pode pedir o direito de resposta mais a indenização, pedir só a indenização, e o fato de você conseguir o direito de resposta não invalida a tua indenização. Então é importantíssimo a gente ver isso, tá? Então vê só, gente. O que é que fala agora o inciso 6º? Estou quase terminando esse bloco, tá? Ele fala assim, ó, é inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida. Vamos fazer o seguinte, gente, que a gente está mudando aqui, né? De matéria, a gente vai falar sobre liberdade religiosa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou encerrar este bloco por aqui no inciso 5º. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um beijo grande para vocês. Esse aqui vai estar disponível hoje mesmo. Um beijão, né? Para quem, como eu disse, não me conhece, você pode convidar os seus amigos para assistir essa aula. Os meus contatos em rede social, como eu falei, estão aqui. O meu Instagram é esse. Eu aviso tudo por lá, tá? Um beijão para vocês. Até o próximo bloco. E no próximo bloco a gente dá sequência à nossa aula aí de Direito Constitucional, artigo 5º, ponto a ponto. Um beijo e até lá.